Pessoal, febre, tosse, diarreia, entre outros. Se o seu filho ou filha não apresentou esses sintomas nos últimos dias, tenho certeza que você conhece alguma criança que teve, viu? Pois é, estamos diante de um surto aí de virose que pegou as crianças de jeito na última semana, deixando muitos pais preocupados. Para explicar o que é a virose, como ela afeta as crianças, aqui comigo hoje o médico pediatra, o Dr. Júlio Ricardo Ramos. Boa tarde, doutor. Tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia. Tudo bem? É um privilégio, uma honra estar aqui presente nesse programa para a gente tratar de um assunto que é muito delicado e, ao mesmo tempo, é muito desafiador junto às mães, porque nem quando a criança é acometida por um quadro de virose, elas têm alguma dificuldade de processar a informação da virose, o que é, como agir, como tratar, o que esperar, etc. Isso, é por isso que hoje o doutor está aqui. Vamos esclarecer tudinho para deixar os pais, né, um pouquinho mais despreocupados, porque tirar toda a preocupação não tem jeito. Quem é pai e mãe sabe disso, né? Bom, doutor, então nós tivemos aí um aumento de casos de virose, né, principalmente entre as crianças, e os sintomas, às vezes, se confundem ali com o da gripe, porque a gente também teve virada de, vamos dizer, outono, começou o outono, a temperatura caiu, todo mundo, é gripe, mas ia nos consultórios, era virose. Confunde mesmo esses sintomas, doutor? Sim, só fazendo parênteses, a gripe também é uma virose. Faz parte do quadro. Uhum. O que é muito confuso do ponto de vista de quadro clínico é a alergia com a virose. Então, por exemplo, você vai ver aquela criança com coriza nasal, com colorido nasal, com a tosse, e muitas vezes é um sintoma alérgico que está escondido por trás de sintomas semelhantes à virose. Entendi. Né? Então, assim, dentre as viroses, nós temos as mais comuns, conhecidas que é a gripe, geralmente causada pela influenza, por isso todo ano tem a vacinação contra a influenza. Temos quadro respiratório causado pelo coronavírus, nós saímos de uma pandemia há 2, 3 anos atrás, né? Nós temos outros vírus, adenovírus, parainfluenza, essencial respiratório, metapneumovírus humano, bocavírus, ou seja, nós temos uma gama de viroses. Não é? E às vezes entre elas não tem um sintoma específico, característico de cada uma. E tem algum tipo de exame, doutor, que se faça que a taxa é esse tipo de virose, aquela? Não? Tem. Existe o painel viral, que é coletado semelhante, o pessoal vai lembrar do coronavírus, que é usado um swab, um cotonete que vai até a região da placa crivosa, do etimoide. Que o pessoal é extremamente desconfortável, porque muitas das pessoas relatavam que estava extraindo o cérebro, mas ele ajuda, através do DNA e do RNA, a descobrir qual vírus que está causando. Certo. Porém, é uma tecnologia que às vezes demora muito, e quando se tem o resultado, a criança já está sendo do pródromo de sintomas. Entendi. Agora, doutor, virose, como que começa? Porque geralmente a gente que tem filhos na escolinha, né? Uma criança começou, provavelmente todas ali vão estar pegando essa virose. Como que a gente lida com esse tipo de situação, doutor? Quando a gente pensa em qualquer doença, a gente tem o fator do hospedeiro, né, no caso nós temos, que aí envolve questão de imunidade, nós temos a virulência do patógeno, seja ele vírus, bactéria, etc., bem como condições que auxiliam, que seria o quê? Tem mudanças bruscas de temperatura, você ficar em casa com o quarto fechado, sem ventilação, ou seja, fazendo uso de um ar poluído. Existem, por exemplo, o problema da creche que você comentou, os brinquedos são compartilhados, então muitas vezes tem secreções, né, por exemplo, ranho, etc. Vamos supor, se tu vai para a praia, que é bastante comum o quadro de virose, você tem quadros por água contaminada, né? Então, a via geral de contaminação da virose é o quê? Contato com as secreções, nasais, etc. Ambientes fechados, mal ventilados. Tem também a ver uma nutrição inadequada, utilizando alimentações industrializadas, que não suportam o organismo, no caso de vitaminas e oligoelementos essenciais ao sistema imunológico. Nós temos também a questão a complexidade hoje da vida moderna, porque todos são alimentos fáceis e rápidos, e aí a criança come de maneira errada, né? Procurando alimentos que saciam o desejo, o olhar
mas nutricionalmente não são adequados. Tá? Além disso, nós temos a questão de muito precocemente essas crianças estão indo para a creche. No caso, muitas crianças, inclusive, deixando de serem amamentadas antes dos 6 meses, e a gente sabe, através dos estudos, que até 6 meses o leite materno deve ser exclusivo, porque confere a questão de imunidade, a questão de facilitação de anticorpos, e que o aleitamento materno ele deve ser estimulado até os 2 anos de idade. Lógico, com a introdução de outros alimentos, não só ele como alimento. Então, são coisas que, assim, é um somatório de situações que vão desencadear aquele quadro que a criança está apresentando. Aí, doutor, por exemplo, assim, tem me corrige lá, doutor, a questão da virose, então, da parte de respiratória, gripe e tudo mais, né, influenza e tal, e tem também aquela, gastrointestinal, que fala aquela da questão que daí causa mais diarreia, vômitos e tal. Tem diferença ali entre as duas, doutor? Na realidade, quando a gente tem um quadro de virose, o que caracteriza a virose em relação a um quadro bacteriano é que, geralmente, a infecção viral, ela é multissistêmica. Ou seja, ela afeta vários sistemas ao mesmo tempo. Então, é muito comum estar com o nariz escorrendo, com tosse noturna seca e começar a se queixar de dor de barriga, ter amolecimento do cocô, ter constipação do cocô. Então, isso são o que ajuda ao médico, um profissional mais treinado, a saber diferenciar. Além disso tudo, nós temos a questão que o vírus, ele é uma porta de entrada, ele mina as defesas do organismo para um outro bicho passar. Então é muito comum, por exemplo, ter a virose, depois de uma semana, 5 dias em geral, vir uma infecção bacteriana sobreposta. Tá? Então, assim, tudo depende. O vírus, ele digamos, as infecções virais, elas são autolimitadas. Geralmente de 5 a 7 dias, dificilmente prolonga além disso. Pode acontecer? Pode, mas dificilmente é pelo vírus. Porém, ele abre porta para outros fungo ou bactéria acabar desencadeando um outro tipo de infecção que vai prolongar os sintomas que ele está apresentando. Nesses casos, em relação ao tratamento, doutor, como que é feito os tratamentos? Aí que está o problema da virose. Não existe tratamento que vá impedir ou curar a virose. Geralmente são sintomáticos. Ou seja, vai se tratar a coriza nasal, a obstrução nasal, a tosse, não o vírus, o causador de tudo. Porque é uma doença, como eu falei, autolimitada. Então, obviamente que existem cuidados gerais, que seriam, vamos resgatar da pandemia, uma hidratação adequada, uma alimentação adequada, evitar ambientes fechados, atividade física regular em ambientes abertos, nunca em ambientes fechados. Isso vai ajudar. Existem, por outro lado, alguns medicamentos que eles auxiliam ao aumento da imunidade, mas não existe nada específico ao vírus. É como se você desse arma para o soldado para lutar, mas não é eficaz no combate do vírus. Você vai dar munição para o soldado. Tá? Então, você pode usar oligoelementos, principalmente ferro, principalmente zinco, principalmente magnésio, que está tendo. Você pode usar determinados substratos bacterianos, por exemplo, a beta-glucana, que ajuda a estimular o sistema imunológico. Você tem à disposição as vacinas são importantes por conta disso. Então, o que você comentou que aumentou a onda de viroses, muito se deve a isso. Porque a cobertura vacinal, por exemplo, de influenza, no território inteiro brasileiro foi de 69%, ou seja, muito baixo. E isso fatalmente está se repercutindo nesse ano. Doutor, e daí, por exemplo, assim, em relação à questão das viroses, né? O que fazer? Quando levar ao médico? Porque a gente tem esses sintomas, muitos pais vão estar tratando em casa esses sintomas, mas o que assusta muito às vezes é a febre alta, né? Que daí faz correr para o médico e tudo mais. É nesses casos que levamos ao centro médico ou não? Ao primeiro sinal já de coriza, já tem que ir para o centro médico? Então, a gama da virose, o que acontece? São geralmente febre baixa, mas pode chegar a 40 graus. Nossa. Perda de apetite. Então, é esperado que a criança vá deixar de se alimentar.
Um dos fatores que eu costumo orientar na clínica muito é com relação à questão da febre. Aquela febre que você deu a medicação e até 1h30 não baixou, é um indicativo de ir, seja no início ou já durante o pródromo dos sintomas. Questão de alimentação, se ela está comendo algo ou se hidratando, tá bom, não precisa procurar. Agora, se ela começou a não se alimentar e não se hidratar, aí tem que procurar uma unidade de atendimento, porque possivelmente essa criança vai precisar usar de líquido endovenoso. Entendido. Doutor, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista. Foi uma honra recebê-lo por aqui, viu? A honra é toda minha. Até uma próxima.